de casos ou não há um surto, que sejam medidas contínuas para que a gente consiga sempre o melhor resultado e evitar mortes. Lembrando que a gente está em uma região endêmica. São 10 horas da manhã, 19 minutos. Começa nesse momento no Senado Federal, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, a sabatina a Cristiano Zanin, advogado indicado ao Supremo Tribunal Federal. Ele começa agora com as primeiras declarações e a gente vai ouvir junto com o Band News TV um pouco dessas declarações. Excelências, sempre defendi e defenderei o cumprimento da Constituição da República e das leis. Primo pelo mais profundo respeito ao espaço constitucional, individual ou coletivo, a fim de sempre zelar pela independência e harmonia entre os poderes da República. Por isso, procurei todos os partidos no cumprimento do dever litúrgico do Senado para falar sobre a minha indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tive a honra de conversar com muitas lideranças e bancadas e também com muitas senadoras e muitos senadores individualmente. Nessas oportunidades, pude ouvir, aprender e ter a certeza de que posições democráticas estão acima de quaisquer outros interesses. Agradeço imensamente a presidentes de partidos e também deputadas e deputados federais que também me receberam e tiveram a gentileza de expor suas ideias e posições. Foram conversas maiúsculas, das mais diversas áreas inerentes à nação brasileira. Pude ouvir a voz do Congresso Nacional sobre temas como as pautas de costume, sociais e econômicas, o que muito me engrandeceu e me fez ter a certeza absoluta de que a diversidade de pensamentos é o que nos une, é o que nos faz crescer. Cumprimento com o máximo respeito, como deve ser nas relações entre instituições democráticas da nossa República, os servidores desta Casa Legislativa, os profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Sinto-me honrado e grato por estar aqui neste momento e humildemente me apresento para o crivo de estatura de Vossas Excelências. Esse Cristiano Zanin, advogado indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na sessão aberta agora há pouco na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa vaga que ele vai ocupar era do ministro Ricardo Lewandowski, que em abril se aposentou. O advogado Cristiano Zanin, sabatinado pelos senadores a partir de agora, e a gente vai a Brasília saber com o repórter Alex Guzmão qual é a expectativa dessa sabatina, porque para ser de fato colocado na cadeira de ministro do STF, ele precisa de uma aprovação dos parlamentares. Isso deve acontecer ou não? A expectativa em Brasília com o repórter Alex Guzmão. E o que se espera é que o advogado indicado pelo presidente Lula para o STF tenha o nome aprovado com facilidade. Até hoje, apenas 5 indicações foram rejeitadas pelos senadores, todas em 1894, ou seja, no século retrasado. Cristiano Zanin cumpriu o roteiro de visitas aos parlamentares nas últimas semanas e, pelo que se percebe, não há grandes resistências, apesar de ter defendido Lula nos processos da Lava Jato. O primeiro passo é a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, marcada para as 10 da manhã. Para ser ministro do Supremo, é preciso ter carreira jurídica, possuir amplos conhecimentos na área e ter entre 35 e 65 anos, além de reputação ilibada. Depois da votação na CCJ, a indicação vai para a votação em plenário. Tudo deve ser finalizado no mesmo dia. Eu volto com vocês. Obrigado, Alex Guzmão. E observando nesse momento as cadeiras já ocupadas por parlamentares, alguns dos chamados integrantes da tropa de choque do bolsonarismo, caso do ex-vice-presidente, hoje senador Hamilton Mourão, caso do senador Magno Malta, que devem dar um tom um pouco mais de cobrança dura
para cima de Cristiano Zanin nesta quarta-feira, Tiago Prudente, uma vez tendo essa relação entre ex-advogado e ex-cliente, o atual presidente Lula e, ao que tudo indica, o futuro ministro do STF, Cristiano Zanin. Essa relação entre eles deve ser muito cobrada na sabatina que começa nesse instante. Deve ser muito cobrada, mas deve ser mais para fazer vídeo para a internet do que propriamente dito um questionamento, porque como o Alex Guzmão disse, o Cristiano Zanin já fez aquela peregrinação pelo Congresso Nacional, pelo Senado, para ser mais específico, conversando com os senadores, e o que tudo indica é que os senadores ali tiveram uma boa impressão de Cristiano Zanin e que ele deve ser aprovado sem problemas. Deve ter alguns votos contrários, normais ali da oposição, mas deve ser ali aprovado com pelo menos 55 votos. E o que abona Zanin, principalmente, agrada ali? O Zanin é garantista, pelo menos demonstrou isso quando fez a defesa do presidente Lula. E ao ser garantista, o que isso significa? Significa que, em processos que esses políticos podem enfrentar na Suprema Corte, Zanin deve seguir exatamente a letra. Ele não deve fazer interpretações além do que está ali na Constituição. Então, isso agrada muito uma parte do Senado, que está tanto na base do governo quanto na oposição, porque é alvo de algumas ações. Além disso, o que se diz é que ele tem um bom diálogo, então, para muitos senadores, o que importa é ter esse bom diálogo com o Senado Federal. Agora, a gente tem que ir aguardar, tudo indica aí que essa sabatina deve seguir, há uma expectativa para o embate entre Zanin e Moro, mas que não deve ser nada ali muito fora do comum, nada que vá a ter gritos ou algo do tipo. O que se espera é um embate ali do senador Moro com o Zanin, eles que já tiveram diversos embates quando o Zanin defendia o presidente Lula, e esse é um dos momentos mais aguardados. Mas tudo indica que até o fim da noite Zanin já deve ser aprovado como ministro do STF, Heitor. 10 da manhã, 26 minutos, nós vamos continuar acompanhando, por enquanto ainda as palavras iniciais, a apresentação do advogado indicado ao Supremo Tribunal Federal na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado. Ele está iniciando ainda a sua fala e daqui a pouco começam as primeiras perguntas dos senadores. A gente vai acompanhando em tempo real também com a equipe do Band News TV e o Grupo Bandeirantes de Comunicação em peso em Brasília, acompanhando esta sessão importante para o país. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participa com a gente pelo 971021493, o WhatsApp em que você pode mandar a sua opinião, a sua informação. E claro que a repercussão nesse primeiro bloco é em relação às capivaras que estão sendo mapeadas nos parques de Campinas e eventualmente devem passar por um processo também de esterilização, castração, para que não haja um aumento dessa população de capivara. Sobre esse assunto, o ouvinte Marcos Silva Bedin escreve pra gente: bom dia, Heitor e Tiago. O maior transmissor de febre maculosa não é a capivara, é o cavalo. Vamos ter que matar todos também. Ele não acredita que matar as capivaras seja a melhor opção. Já o ouvinte Wagner Marcondes, ele tem uma outra opinião. Ele escreve o seguinte: meu Deus, perguntar a uma veterinária se algum animal deve ser morto é o mesmo que perguntar a um médico se ele quer matar o paciente. Aí não dá, não é? Mas vamos lá, vamos pegar RG e CPF das capivaras, depois fazer o quê? Ele questiona: que burocracia toda é essa? Primeiro, pede ordem para o auxiliar, do auxiliar, para que depois tentar chegar a quem resolve. E depois ele espera a resposta, sabe-se lá quando isso vai sair. Para ele, uma novela, uma burocracia que poderia ser resolvida de forma mais rápida. A opinião do ouvinte Wagner Marcondes. Tem mensagem de áudio chegando também na manhã de hoje aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos da Band, parabéns Heitor, Tiago e toda a equipe. Aqui é o Juarez de Paula. Sobre as capivaras, a minha opinião sobre isso, né, como morador, como cidadão, tem que controlar, ter um controle por metro quadrado em relação à capivara. Se tiver que sacrificar e matar algumas, vai ter que fazer. Na área urbana não tem o seu tipo predador natural da capivara.
Daí gera tudo isso. Porque o que mata as pessoas realmente não é a capivara, é o carrapato. Mas ela é o abrigo natural do carrapato. Aí esse é o grande problema. Ou então, fazer o quê, né? Mapeia-se o Brasil todo, vê onde não tem capivara, pega um avião e leva essas capivaras embora daqui. Que nem os espertão fazem com os moradores de rua por aí. Um abraço, fica com Deus. Você também pode enviar a sua opinião, a sua sugestão de reportagem, a sua informação, sua crítica para o 97102-1493, 97102-1493. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta o assunto é economia. Já está valendo o novo marco regulatório das criptomoedas. Começou a valer ontem. A gente vai conversar com um especialista em tecnologia financeira, em segurança para essa questão também financeira, entender o que muda a partir desse marco regulatório, que foi um projeto do governo passado e que entra em vigor a partir de agora. E tem também informações da nossa região, os destaques das últimas horas na região metropolitana, aqui no Manhã Bandeirantes. Continue com a gente em AM 1170 FM 85.7. Manhã Bandeirantes. É notícia. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai até Goiânia encarar o Atlético Goianiense às 19 horas no estádio Antônio Ascioli. Atlético Goianiense e em alarme, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. A Steel está na Hortitec. De 21 a 23 de junho, visite o estande da Steel e conheça as últimas novidades. Linha de motocultivadores, novas lavadoras de alta pressão e produtos a bateria. Aproveite as condições especiais de motosserras em até 6 vezes sem juros e de outros produtos em até 10 vezes. Curta uma experiência de realidade virtual sobre o projeto de manejo sustentável na Amazônia, realizado em parceria com o Instituto Floresta Tropical. Steel, 50 anos de Brasil, a força para construir histórias. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E a polícia francesa está fazendo buscas na sede dos organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontece no ano que vem. Autoridades dizem que as buscas fazem parte de 2 investigações preliminares de corrupção. A polícia está a investigar alegações de favoritismo e desvio de dinheiro público na atribuição de contratos de construção. Um porta-voz do comitê organizador disse, inclusive, que o órgão está cooperando totalmente com os investigadores. Investigadores anticorrupção chegaram sem avisar a sede do comitê, inclusive localizado em Saint-Denis, um subúrbio de Paris, bem como aos escritórios da Solidel, que no caso é o órgão público encarregado de construir projetos para os Jogos. A organização francesa, responsável por rastrear crimes financeiros, o PNF, acabou confirmando que as suas buscas estavam sendo realizadas em vários locais envolvendo as 2 organizações. As Olimpíadas de 2024 acontecem de 26 de julho a 11 de agosto, com as Paralimpíadas ocorrendo em setembro.
E as principais seguradoras estão deixando de atuar em alguns estados aqui nos Estados Unidos para limitar os seus riscos, onde os desastres naturais são comuns. Locais não seguráveis estão crescendo em todos os 50 estados, mas agora é especialmente difícil encontrar um seguro residencial razoável na Califórnia, Flórida e também Louisiana, devido à probabilidade de furacões e incêndios florestais. E já que nós estamos falando sobre possíveis furacões, uma tempestade tropical chamada Brett acabou se formando sobre o Oceano Atlântico Central e provavelmente vai se tornar em furacão hoje. Ainda é muito cedo para dizer quais impactos, se houver, isso terá no continente americano. No entanto, as primeiras projeções do National Hurricane Center mostram que a tempestade pode afetar as Ilhas Virgens, São Martin e também Antigua. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã, 35 minutos. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes Campinas, para todo o nosso interior de São Paulo. E olha, as medidas do marco regulatório das criptomoedas passaram a valer ontem no Brasil. Elas trazem mudanças sobre a regulação desses ativos no país. Com a implantação, o Brasil se torna um dos primeiros países do mundo a regular criptoativos. A lei foi sancionada em dezembro, mas recebeu 6 meses de prazo para adaptação no setor. Isso significa que a partir de agora pode haver punição às empresas caso não se alinhem ao novo dispositivo. O marco é considerado por alguns especialistas importante para quem negocia criptomoedas no Brasil, porque além de determinar conceitos e diretrizes para o mercado, também é visto como uma medida que dá poderes para o Banco Central estabelecer regras específicas nas transações. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Jean-Michel Guillot, ele que é especialista sênior em tecnologia financeira e nos atende gentilmente na manhã de hoje para tirar algumas dúvidas também do nosso ouvinte e para você que nos acompanha com imagens no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Jean-Michel Guillot, muito obrigado pela sua atenção com a gente. Quais são as principais mudanças a partir da implementação do marco regulatório já valendo nesta quarta-feira? Opa, obrigado. Então, assim, a principal mudança é que agora a gente tem um órgão regulador, né? Um órgão regulador de Estado, né? Que é o Banco Central, que vai conseguir poder normatizar novas regras, né? Regulamentar e fiscalizar esse setor. Assim, com essa nova lei, vamos ter muitos benefícios, porque primeiramente a gente vai ter, como você bem explicou, mais transparência, mais clareza para um mercado que está em crescimento, o mercado de criptomoedas, e que sempre estava ainda sofrendo, né, de vários temas de golpes, né, ou de fraudes. Então, assim, o que esse marco regulador vai trazer principalmente é uma proteção para o investidor, que vai poder fazer isso de forma que vai poder entrar nesse mundo de criptomoedas de forma mais confiante. Por quê? Porque ele vai ter, digamos, a confiança, né, que os prestadores que trabalham com essas criptomoedas ou ativos virtuais são prestadores que estão sendo autorizados, né, por um órgão governamental para fazer isso, e vai ter leis, né, que tipificam crimes de fraudes relacionadas a criptomoedas. Então, assim, a ideia é justamente fazer com que pessoas ou empresas, né, criminosas que prometem rendimentos, por exemplo, que não existem, ou que induzem, né, o cliente a pensar que tem esses ativos na sua posse, vão ter que sofrer algumas consequências por isso, né? E isso é um dos principais benefícios para a população como um todo, que vai estar mais tranquila na hora de trabalhar na hora de investir ou de utilizar criptoativos. E como você falou bem,
de alguma forma isso vai trazer, é histórico, né? Porque isso traz para o Brasil uma regulação concreta, muito mais clareza e transparência nesse mercado de criptoativos, de ativos virtuais, e os órgãos governamentais estão fazendo isso de forma bem interessante, à frente de outras jurisdições, né, até muito avançadas. Então, a gente sabe que em Hong Kong, por exemplo, nos Emirados, na Suíça, já tem bastante regulação sobre isso. Então, o Brasil está se posicionando realmente à frente para isso. Isso é uma coisa boa, porque permite justamente a inovação nesse setor. É um setor já grande, a gente pode falar um pouco dos dados desse setor, mas permite inovação e vai permitir novos entrantes, né? Porque assim, esses entrantes agora estão com muito mais claro, né, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e isso vai trazer, a gente acha, até mais instituições financeiras tradicionais para entrar nesse mundo de ativos virtuais, né, porque elas estão mais confortáveis, que isso está sendo controlado, fiscalizado, as regras que elas podem também, o que elas podem propor para os seus clientes, né? Então a gente está aumentando basicamente a confiança nesse setor, e isso é uma coisa muito positiva para o país e para os investidores brasileiros. Regra que também inclui um novo tipo de estelionato no Código Penal, que é o estelionato ligado a criptomoedas. Então, quem organizar, ofertar, distribuir e intermediar ativos virtuais, valores mobiliários, por exemplo, pode ser preso com a pena de reclusão de 4 a 8 anos mais multa. Pelo Código Penal brasileiro, 4 anos já é um crime inafiançável, então a pessoa vai responder em regime fechado. Tiago Prudente conosco, Jean-Michel Guillot, especialista sênior em tecnologia financeira, ele que é da equipe da Dynamo Network, conversando com a gente aqui no Manhã Bandeirantes sobre o marco regulatório das criptomoedas que já passa a valer no Brasil. Muito bom dia, muito obrigado por participar aqui do Manhã Bandeirantes. Eu queria entender, você falou dessa importância da confiança para quem vai entrar, da regulação, mas na prática muda alguma coisa de como o mercado funciona antes da regulação e agora com a regulação? Houve alguma mudança na prática ou tudo continua como está e apenas tem um órgão regulador? Não, isso muda um pouco na prática, né? Porque agora você vai ter que as prestadoras, elas têm que seguir umas certas regras. Primeiro, elas têm que ser autorizadas. Então, assim, isso me dá confiança do que, de alguma forma, essas prestadoras de ativos virtuais, elas são autorizadas, já foram inscritas, são reguladas, e se elas fizerem algum erro, alguma fraude, vão ser multadas, vão responder, né, por crimes. Então, basicamente, isso é uma mudança interessante. Aí, depois, daqui para frente, né, o Banco Central, ele vai colocar novas regras, provável, que vão mudar mais em prática alguns temas aí, fazendo algumas recomendações ou algumas obrigações para que os prestadores provenham seus serviços de forma cada vez mais segura para o investidor final. Nós estamos conversando com Jean-Michel Guillot, especialista sênior em tecnologia financeira, e algumas perguntas vão chegando aqui por parte dos nossos ouvintes, muitos deles, deixa eu pincelar umas aqui, o Paulo, final do telefone 9630, ele diz que sempre teve interesse em investir em criptomoedas, sempre ouviu no começo da onda do Bitcoin que seria um bom negócio, mas também conheceu muita gente que acabou perdendo dinheiro nessa ideia, nessa que ele considera aventura. Como uma pessoa que queira começar a investir pode utilizar também o marco regulatório como uma forma de buscar informações de que maneira entrar sem se prejudicar, sabendo o que está fazendo, sabendo dos riscos, mas também sabendo, a partir de agora, das novas leis. De que maneira a pessoa que está nos ouvindo, que quer eventualmente começar a investir em criptomoeda, pode ter esse tipo de segurança?
Claro, antes de tudo, eu acho que assim, e isso é um pouco independente do marco regulatório, né? Alguém que quer entrar, quer investir, tem evidentemente que entender aonde que ele investe, né? A gente chama também isso de fazer o due diligence, né? A devida diligência. Então, é importante saber aonde que a gente investe, por quê, qual é o conceito atrás, né? Sei que muitas pessoas foram atraídas por uma promessa de um ganho financeiro rápido, né? E as criptomoedas tiveram uma forte ascensão por causa disso, né? Mas a ideia é mais entender a tecnologia por trás, entender por que a gente está investindo nisso e, obviamente, estar consciente dos riscos que isso pode trazer, né? Criptomoedas, elas são muito variáveis em função da lei da demanda e da oferta, né? Então, é um ativo financeiro que é muito volátil e, por isso, pode trazer bastante... essa volatilidade pode fazer com que pessoas perdam, né, os seus investimentos. Agora, o que o marco vai trazer é mais no sentido de vai dar mais conforto para esse investidor, no sentido que ele não vai mais sofrer ou vai ter um risco menor, quero dizer, de sofrer golpes e fraudes relacionados a isso. Mas o risco, digamos, do investidor, do investimento permanece. Então, isso, obviamente, ele tem ainda que estar ciente disso e investir com responsabilidade. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com Jean-Michel Guillot, especialista sênior em tecnologia financeira, falando sobre o marco regulatório das criptomoedas, já valendo no Brasil, e tirando dúvidas também sobre a aplicação nesse mercado. Jean, muito obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigado a todos aí. São 10 da manhã, 46 minutos, trazendo também os destaques da nossa região. A partir de agora, no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, Gustavo Gimenez, que daqui a pouco, uma tarde, apresenta o Acontece na tela do Band Mais TV e vai trazer informações sobre 2 crimes que aconteceram no final de semana que podem estar ligados e tem, a partir de agora, um avanço nas investigações. São 2 latrocínios, roubo seguido de morte, tendo como vítimas motociclistas e como alvo justamente os veículos em que eles estavam. Tem agora gente detida nessa história. Gustavo Gimenez, conta pra gente avanço do trabalho da Polícia Civil em Campinas. Bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tiago. A todos que nos acompanham. Exatamente, né? A Polícia Militar agora prendeu um homem e apreendeu um adolescente. Ambos são suspeitos de assassinatos. 2 assassinatos, portanto, de motociclistas após tentativas de assalto. O primeiro aconteceu na sexta-feira e o segundo no domingo. A dupla estava com outra motocicleta roubada. A corporação encontrou esse rapaz, né, o rapaz e também o adolescente, após uma perseguição na rodovia Dom Pedro I, na altura do São Marcos, em Campinas. As equipes suspeitaram então que esses homens estavam em 2 motocicletas e não respeitaram a ordem de parada. Em uma das motocicletas estavam 2 rapazes que conseguiram fugir. Já na outra, a polícia encontrou o adolescente e o homem que confessou aos agentes de segurança que participou então das tentativas de assalto no fim de semana, mas que não atirou nas vítimas. Ele indicou onde estava uma das motos usadas nas ações, né? O veículo estava próximo do São Marcos, também em um matagal. De acordo com a PM, os suspeitos, então, estariam planejando outros roubos à motocicleta. Só lembrando um pouquinho os casos, então, um deles aconteceu na noite de domingo. Um comerciante, o Edson Henrique Pereira, 25 anos, estava com a moto não é qualquer moto, é uma moto de alta cilindrada, quando foi atingido por 3 tiros, então, nas costas. O crime aconteceu, portanto, na região do Jardim Morumbi, aqui em Campinas, né, próximo ali ao distrito do Campo Grande. O outro caso foi no distrito de Barão Geraldo, aqui em Campinas, quando um pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, de 39 anos, morreu depois de ser baleado
também nas costas, no distrito de Barão Geraldo. Isso, claro, que a gente vai trazer em detalhes logo mais no Acontece a partir da 13h. Ao longo da nossa programação traremos outros detalhes, mas é um avanço importante para a polícia, Heitor. Polícia Militar prendendo esses rapazes e agora dando andamento para a Polícia Civil chegar a outros envolvidos. Gustavo, o ouvinte Silvio, morador do Parque Vianotti, nos escreve aqui no WhatsApp dizendo que ontem à noite a casa dele e de alguns vizinhos, esses imóveis ficaram sem energia elétrica. E ele pergunta se há uma explicação do que aconteceu ali na região. Teve um acidente por ali? Tem informações sobre o que aconteceu na região do Parque Vianotti? Tem sim, Heitor. Foi um ônibus fretado da empresa Campbus que bateu fortemente contra um poste de energia elétrica. O acidente aconteceu no começo da noite desta terça-feira. Foi na rua René Raul de Paula, bem ali no Vianotti, né, como você já citou. Devido ao impacto contra o poste, parte do bairro ficou sem energia elétrica e, apesar do susto, ninguém se feriu, Heitor. A repórter Lucimeire Ramalho está acompanhando neste momento, na cidade de Olambra, um evento importante que está ligado também à economia, à alimentação e que é considerada a maior feira da América Latina no setor de hortaliças, frutas e flores. Vai ter também destaque no Acontece 13h sobre esse assunto, mas antecipa pra gente que feira é essa e o que está sendo apresentado hoje por lá, Gustavo. Vai sim, Heitor. É a Hortitec, maior feira então de hortaliças, frutas e flores, como você citou, da América Latina. Começa hoje em Olambra e segue pelo menos até sexta-feira. A previsão é de reunir aí 32 mil produtores do setor, mas aí não é só da nossa região, né? Não é só do interior de São Paulo, é do Brasil inteiro mesmo. Gente que chega ali para entender quais são as novidades nesses ramos, né? Pelo menos 400 milhões de reais devem ser movimentados em negócios que serão fechados ali mesmo durante esse evento que está na 28ª edição. A feira recebe aí cerca de 490 empresas expositoras no Brasil também, no exterior e claro, né, sempre chama atenção, Heitor, as novidades que, claro, atraem quem de fato produz e quer um sistema mais efetivo, um sistema que consiga aí, de certa forma, produzir mais, sem gastar menos, de forma ecológica, mas também outras novidades. Por exemplo, a Lucimeire vai mostrar um rabanete laranja, preto e verde e uma beterraba listrada de branco. Cenouras de várias cores, couve-flor amarelo, entre outros tantos. São novidades, portanto, que o pessoal vai apresentar nessa feira, né? Novidade que não atrai só o produtor, atrai a gente que é consumidor também e que fica, no mínimo, curioso, né? Sem dúvida. E em breve, quem sabe, esses produtos também disponíveis nos mercados mais próximos. E a gente vai entender 13h, então, com a Lucimeire, um pouco mais dessas novidades no setor. Agora, Gustavo Gimenez, nós estamos acompanhando desde 10h30, mais ou menos, horário em que teve início, um pouquinho antes, a sabatina de Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse foi um dos seus assuntos também, agora há pouco, no Band News TV. A gente vê a presença de muitos senadores da oposição que devem fazer algumas perguntas um pouco mais contundentes em função de Zanin ter sido advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em inquéritos anteriores. E a expectativa é que ao final do dia seja votado se Zanin é aprovado ou não para o cargo no Supremo Tribunal Federal. Você está acompanhando de perto também essa sabatina. Exatamente, Heitor, mesmo porque o Cristiano Zanin Martins, ele é nascido em Piracicaba, aqui no nosso interior paulista, se formou em Direito pela PUC de São Paulo, advogado, portanto, há mais de 2 décadas, especializado em litígios estratégicos empresariais e criminais, e isso tanto em processos nacionais e internacionais. É claro que a gente conhece o Cristiano Zanin especificamente por causa dos processos penais da Operação Lava Jato, em que ele defendeu o presidente Lula, até então ex-presidente Lula. As condenações todas foram anuladas e Lula conseguiu, então, concorrer à presidência no ano passado e se eleger. O Zanin, Heitor, ele é sócio da própria esposa, Valesca Zanin Martins,
em um escritório ali de advocacia. A Valesca, ela é filha do Roberto Teixeira, um dos fundadores do PT, Roberto Teixeira, que também já atuou como advogado do próprio Lula. Caso a indicação agora do Zanin seja confirmada pelo Senado, né, portanto, tem primeiro a Comissão de Constituição e Justiça, né, onde, neste momento, ele está sendo ali questionado pelos senadores. Depois, o plenário do Senado deve votar se ele, de fato, vai poder ocupar essa cadeira ali no Senado. Se assim acontecer, ele pode ficar no STF pelo menos até 2050, né? Portanto, ele tem 47 anos até chegar à idade de se aposentar. Então, até 2050, ele pode, então, ocupar essa cadeira na Suprema Corte do Brasil, no STF, cadeira que inclusive foi do Lewandowski, né? Exato, com a aposentadoria de Lewandowski em abril, vaga aberta. Tiago Prudente, que nos acompanha e em tempo real também está acompanhando a sabatina. As primeiras palavras de Zanin até agora foram bem protocolares, ainda não começou o aguardado embate com a oposição e as perguntas que devem, como você bem destacou no bloco anterior, gerar mais engajamento dentro das bolhas do que uma ação prática sobre a presença ou não de Zanin no STF. Foi bem light até agora, né, Tiago Prudente? Bem light. Nesse momento a gente está naquela parte burocrática da CCJ, onde ali o relator está dando o seu parecer nesse momento, que é o vice-presidente do Senado, que está dando seu parecer no momento do relatório da aprovação ou não de Cristiano Zanin. Depois dessa etapa, aí sim a gente passa para a abertura das perguntas dos senadores, onde acontece ali a sabatina realmente do indicado do do presidente Lula. Então, basicamente é o seguinte, ele fez uma abertura protocolar, contando da sua história, agradecendo. Depois o relator da indicação, se eu não me engano, é o senador veneziano que está falando, que é o relator, se eu não estou enganado, e depois que o relator dá o seu parecer, aí sim é aberto para os senadores fazerem as suas perguntas. Depois, concluídas essas perguntas, é feita uma votação na comissão, sendo aprovado, aí vai para o plenário do Senado, que deve acontecer ainda hoje. Aí no plenário tem uma nova votação, e se ele tiver maioria, ele se torna um ministro do STF. No plenário ele não precisa responder perguntas, né? Só da comissão mesmo. Exatamente, no plenário é apenas a votação. E se ele, por exemplo, for reprovado na CCJ, não significa que a votação não vai para o plenário. Aí o plenário vai confirmar ou não a indicação. Então o plenário é soberano nesse caso. E a gente vai continuar acompanhando, trazendo atualização sobre essas informações, Gustavo. Exato. Só adiantando, né? Eu sei que vocês vão trazer a discussão adiante, mas acabou de ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o novo arcabouço fiscal. É que enquanto está correndo uma coisa no Senado, está acontecendo outra também, que aí vai mexer com as finanças do governo, né? E a gente vai destacar esse assunto logo depois do intervalo e trazer também outros movimentos políticos em Brasília. Tem a CPI das ONGs, que está convidando Marina Silva e Ricardo Salles. Tem a CPI do MST acontecendo. E o depoimento de Silvinei, que nós acompanhamos ao vivo ontem aqui também dentro do Manhã Bandeirantes. Naquele momento ainda estava também light. Depois o clima esquentou um pouco. A gente traz esses e outros destaques logo depois do intervalo. Continue com a gente. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. Essa é sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Campinas em ação. Foi dada a largada para as obras de requalificação do mercado municipal. Em breve, o espaço comercial mais tradicional da cidade vai ficar ainda mais bonito e acolhedor. Projeto original do arquiteto Ramos de Azevedo, o prédio de 115 anos vai ganhar um mezanino com bares e restaurantes. Além disso, vai passar por uma completa reforma elétrico-hidráulica e receber iluminação especial para destacar suas belas linhas arquitetônicas. A previsão de entrega é de 12 meses, mas até lá, não deixe de frequentar o Mercadão. Os boxes seguem funcionando em uma estrutura montada no estacionamento de segunda a sábado, das 7 às 18h30 e facultativamente aos domingos, das 7 ao meio-dia. Requalificação do mercado municipal. História, lazer e as melhores compras para você. É da Prefeitura de Campinas. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Quinto sinal marcou 11 da manhã. Rádio Bandeirantes trazendo informação e prestação de serviço ao motorista que segue na rodovia dos Bandeirantes nesse momento na pista sentido interior, lentidão de 1 quilômetro no trecho que passa por Campinas. Entre os km 79 e 80, o motorista vai reduzindo a velocidade. Segundo a concessionária, trânsito lento por excesso de veículos. Não há informação de um acidente, de carro quebrado, algo extraordinário. Mas é o sinalzinho amarelo de que a pista está carregada em Campinas entre os quilômetros 79 e 80. Muita atenção a quem está nesse momento na Bandeirantes. Hoje tem mudança também itinerário de ônibus em duas linhas da rede municipal aqui de Campinas. As linhas 431, que faz o bairro Reforma Agrária, e a linha 432, Saltinho Reforma Agrária, a partir de hoje, passam a atender uma reivindicação antiga dos moradores. Após a viabilização do pavimento, fizeram asfalto no bairro e agora o ônibus consegue passar por um local que é mais lógico para os moradores daquela região. Ali no Parque Centenário, há, portanto, mudanças nas duas linhas. O acesso agora ao trajeto é antes da rodovia Alix da Cunha, a estrada velha de Indaiatuba. Para os moradores do bairro, atenção ali nesses novos pontos, nesse novo itinerário e a partir também do asfalto, isso foi possível. 2023 ainda estamos falando em muitos bairros que estão lutando para ter asfalto na porta de casa. 11 da manhã e 1 minuto... Atualizando a informação que Gustavo Gimenez trouxe agora há pouco, a comissão do Senado aprovou agora há pouco, há cerca de 15 minutos, o arcabouço fiscal com 3 exceções ao limite de gastos. A comissão aprovou com 19 votos a favor, 6 votos contrários, o parecer do relator Omar Aziz, do PSD do Amazonas, sobre esse projeto de lei complementar. O texto ainda depende de análise do plenário, onde aí vai ser necessário o apoio de pelo menos 41 senadores. Expectativa é para que essa votação ocorra ainda hoje. O parecer traz mudanças em relação à versão aprovada pela Câmara dos Deputados, com a ampliação do rol de exceções à regra que estabelece um limite para o crescimento das despesas públicas de um ano para o outro. Movimento que já havia sido anunciado, inclusive, pelo relator Omar Aziz. Pelo parecer, ficariam fora do novo teto. Primeiro, as despesas referentes à complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. Segundo ponto, as transferências constitucionais da União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. E terceiro, as despesas com ciência, tecnologia e inovação. Uma vez aprovado agora na Comissão de Assuntos Econômicos, o assunto no Senado Federal
vai encavalar junto com a votação para Cristiano Zanin ao STF. Ou seja, um dia que a base do presidente Lula vai ter que se mostrar forte no Senado Federal nesta quarta-feira, um dia talvez mais importante para o governo no Senado Federal nesses primeiros 6 meses de mandato da nova gestão Lula. Tiago Prudente. Eu acho que é um dia importante, mas eu não acredito que vai ser um dia de muitos problemas, até porque essas mudanças no arcabouço fiscal feitas pelo relator Omar Aziz, senador pelo Amazonas, foram acordadas com o deputado Cajado, que foi o relator da proposta na Câmara dos Deputados. Com essas mudanças, o projeto vai ter que voltar, claro, seja aprovado no plenário, vai ter que voltar para a Câmara para ser aprovado. Mas, pelo que tudo indica, isso já estava precificado, então isso deve acontecer e deve voltar e ser aprovado. A única mudança que não foi feita, mas segundo o senador Omar Aziz, não foi um pedido enfático do governo, mas sim ali da ministra do Planejamento, Simone Tebet, é que fosse mudado o cálculo da inflação. Porque hoje a gente calcula a inflação de junho a julho, se eu não corrijo, os meses estão invertidos, mas é isso. E o Ministério do Planejamento pediu que fosse o ano todo, de janeiro a novembro. O que isso acaba impactando? Com a mudança do tempo do cálculo, a gente acaba abrindo uma brecha muito grande no orçamento, porque o cálculo da inflação sobre a dívida pública, sobre outros fatores muda e, portanto, ali você aumenta o espaço no orçamento. Por que essa mudança não foi feita pelo pedido do Ministério do Planejamento? Porque, dessa maneira, mantendo aí o parâmetro junho, julho, de medição da inflação, e eu falo de junho de um ano a julho do outro ano, de julho de um ano a junho do outro ano, mantendo esse parâmetro, a inflação está mais alta, e aí o orçamento fica mais engessado. E aí o governo tem que pedir créditos complementares ao Congresso Nacional para finalizar o orçamento do ano que vem. Ou seja, emendas. Então o Congresso quer manter um certo poder sobre o orçamento. Não tem nada comparado com o orçamento secreto, como é que era antes. É apenas uma forma de que quando o governo não tiver esse orçamento, ele tem que ir lá pedir créditos complementares e aí os deputados, os senadores conseguem fazer emendas para enviar dinheiro para onde eles querem. É por esse motivo, mas tudo indica que vai ser aprovado sim o arcabouço fiscal, volta para a Câmara e aí aprovado segue para a sanção presidencial. As investigações, Brasília tem também as investigações que estão a cargo de CPIs. São 3 delas, pelo menos, em andamento. Nós vamos destacar 2 agora com a repórter Carolina Vilela. A CPI das ONGs teve ontem, na Comissão Parlamentar de Inquérito, uma atividade importante: a aprovação do plano de trabalho e requerimentos de convocações. Isso para saber quem são os primeiros a prestar depoimentos, os primeiros a receberem os convites. Foram 57 requerimentos. Entre os convidados estão a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Luiz Fernando Correia, e o ex-ministro no governo Bolsonaro, também na pasta de Meio Ambiente, Ricardo Salles. A CPI ela tem como objetivo investigar as atividades de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público na região da Amazônia. A Carolina Vilela vai atualizar a gente também sobre como está a CPI do MST, que também faz convocações para depoimentos no Congresso Federal. A investigação é sobre o trabalho de organizações não governamentais que atuam na Amazônia e recebem verbas do Estado e do exterior. Parlamentares aprovaram o plano de trabalho da CPI das ONGs, apresentado pelo relator, senador Márcio Bittar, além de 57 requerimentos. Entre eles, pedidos de informações para órgãos como a FUNAI, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União. Na lista de convidados para depor estão a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ex Ricardo Salles, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, e líderes indígenas. O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, questiona a atuação das entidades na região. Essas ONGs constituem um verdadeiro Estado paralelo atuando dentro do Brasil, principalmente na Amazônia brasileira,
bloqueando o desenvolvimento, a infraestrutura, as rodovias, as ferrovias, as hidrovias, o acesso, o aproveitamento dos minérios da fronteira mineral mais rica do mundo, que está na Amazônia. Já a CPI do MST na Câmara aprovou nesta terça a convocação do líder sem terra, José Rainha. Segundo os parlamentares, ele é suspeito de extorquir produtores rurais. O dirigente do MST, João Pedro Stedley, também será ouvido. As convocações são como testemunhas e, por isso, os dois são obrigados a comparecer. Diferente dos casos de Marina Silva e de Ricardo Salles, que são convidados. Mas acredito que todos os convidados vão fazer questão de prestar esses esclarecimentos para não ficar aquela situação chata de quem não parece querer dar transparência em uma pasta tão importante e que está sendo, inclusive, bandeira do atual governo, que é o meio ambiente. A CPI do MST tem, por um outro lado, uma cara de quem tenta, pela oposição, desgastar o governo, mas tentando trazer fatos novos para a investigação. Não é muita CPI ao mesmo tempo, não? Em 6 meses apenas da nova legislatura, e não estou falando do governo federal, estou falando de novos deputados, senadores, muitos deles talvez estejam ainda entendendo como funciona o andamento em Brasília, e já estamos falando de uma CPI atrás da outra, Tiago Prudente. Esse número de CPIs é o número de CPIs regimental, né? Mas que podem ser abertas no mesmo período. Mas a gente vê um excesso, sim, de CPIs, de temas polêmicos. Eu acho que é necessário investigar, tem que investigar quando há uma questão de fraude, mas, por exemplo, vou pegar de exemplo aí a questão da CPI das ONGs. Acho que é uma CPI importante, é preciso investigar e identificar ONGs que fraudam e acabam se aproveitando aí dessa situação, agindo aí no terceiro setor. É preciso sim fazer esse tipo de investigação, até porque se a gente pegar, vocês vão lembrar que a questão lá da terra Yanomami era uma ONG ligada a uma igreja que recebia milhões e não chegava nada para os indígenas. Como outras ONGs que atuam também em defesa do meio ambiente, existem muitas, e isso aqui eu preciso ressaltar, existem muitas ONGs sérias que trabalham nesses locais. E elas trabalham porque o Estado não chega lá. Então, não adianta dizer, olha, elas estão tomando, mas é porque o Estado não chega lá. O Estado não dá assistência para essas regiões. Então tem muita gente séria, mas também tem muita gente picareta. A gente viu isso, a ONG que fazia esse trabalho no governo Bolsonaro e outras ONGs em outros governos, em governos petistas também, que enfrentaram problemas, mas é preciso uma investigação séria. O grande problema das CPIs, aí eu tô falando da CPI das ONGs, CPI do MST, CPMI do atos golpistas, e aí por aí vai, é que se tornam palcos políticos. Não há interesse em uma investigação séria, não há interesse em fazer um debate sério, não há interesse de colocar os pontos principais, mas sim de gravar vídeos para a internet, para suas bases. É esse o ponto. Quando a gente discute, por exemplo, na CPMI dos atos golpistas, o que a gente viu ontem foi exatamente isso. Muita gente gravando vídeo para a internet, muita briga e, de claro mesmo, não ficou nada. O Silvinei mentiu lá em cima na CPI e os deputados e os senadores ficaram com cara de ué, porque mentir em CPI é passível de prisão. E não foi pedido a prisão dele porque o presidente da CPI quer se manter neutro, mas também não dá. E eu tô falando aqui, não é mentira porque ele acha, não é achômetro, ele mentiu em cima de dados da PRF. Basicamente, qualquer um pode acessar aí, são dados. Estão lá os números do Ministério da Justiça e não são números de agora, são números que foram retirados ainda na gestão anterior. Então, eu acho, Heitor, que esse é o grande problema. As CPIs não debatem os temas que são sérios, os temas que precisam ser debatidos nas CPIs. Elas ficam nas margens, em polêmicas, em fake news, em tudo aquilo que não vai ajudar no debate, que não ajuda no debate da reforma agrária e trazer segurança para o campo, quando se fala da CPI do MST. Se eu não me engano, é a 5ª CPI do MST. Gente, não é possível que nesse período todo a gente não conseguiu achar uma solução para a questão da reforma agrária no campo, para trazer segurança jurídica para os empresários, para trazer segurança jurídica para os produtores familiares, para os agricultores. Não é possível que
depois de 5 CPIs, a gente ainda volte aos mesmos temas. Tem alguma coisa errada. É porque o problema central não está sendo tratado. É que o problema central não está sendo trabalhado. Não é possível que a gente vai... e essa deve ser a primeira CPI das ONGs, depois vai ter outra, e a gente não vai chegar a uma solução, porque a gente está discutindo a margem, não está discutindo o problema. O que os agricultores querem no campo, que os pecuaristas querem no campo, é segurança. O que as famílias querem no campo é terra. Então a gente precisa fazer uma discussão séria sobre isso. E isso não é feito. É só você assistir. Convido qualquer ouvinte aqui, assiste uma CPI, assiste uma comissão no Senado ou no Congresso, na Câmara dos Deputados. Parece que o assunto é sempre paralelo e as grandes questões importantes ficam de lado. Sobre a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, que ouviu Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, tem reportagem desse assunto direto de Brasília com Túlio Amâncio. A relatora, senadora Elisiane Gama, foi interrompida pelo deputado Éder Mauro, que não faz parte da comissão. Deputado Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. O ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, foi convocado para explicar se os bloqueios que a Polícia Rodoviária Federal fez nas estradas no segundo turno das eleições tiveram motivação política. Integrantes da CPMI citaram um documento do Ministério da Justiça indicando que os bloqueios nas rodovias mais que dobraram do dia do primeiro turno para o dia do segundo turno da eleição. Metade das blitz aconteceu no Nordeste, região onde Lula saiu vitorioso. A PRF descumpriu assim uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu bloqueios em estradas que atrapalhassem o transporte público de eleitores. Silvinei, que foi nomeado por Bolsonaro e chegou a declarar voto no ex-presidente, negou a tentativa de beneficiar o aliado que tentava a reeleição. As fotos que eu tenho com o presidente Bolsonaro é porque ele me permitiu tirar, utilizei na minha hora de folga. O cargo nunca foi usado em benefício meu e muito menos dele. E não seria eu também que ia mudar o resultado da eleição, né? Além do depoimento de Vasquez, os parlamentares aprovaram a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, general Gonçalves Dias, de Saulo Moura da Cunha, que atuou como diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e do coronel do Exército, Jean Lauan, que, por mensagens, pediu ao ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, para pressionar o ex-presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado para evitar a posse de Lula. Ouvinte da Rádio Bandeirantes participa pelo nosso WhatsApp 971021493, agradecendo a mensagem aqui, o desejo de bom dia do Carlos, final do telefone 0363. O Adriano Vermelho escreve: toquem as trombetas do apocalipse. Sempre inspirado, o ouvinte Adriano Vermelho. O governo está em acordo explícito com o Centrão. A grande questão é, quando não esteve? Ele pontua: é sério mesmo que esse é um dos argumentos mais fortes da oposição? Promover episódios lamentáveis de gritaria e ofensas em comissões e requentar dilemas morais que nem eles mesmos respeitam é pouco, é pequeno e ineficiente, na opinião do ouvinte Adriano Vermelho, que conclui: minha gente, oposição é coisa séria. Desejando também bom dia a toda a nossa equipe. Ouvinte Edivalmir também participando com a gente, falando sobre a questão da febre maculosa em Campinas, agradecendo também a participação do nosso ouvinte Bruno Henrique, aqui morador da cidade de Campinas. Ele escreve: Heitor Fredo e Thiago Prudente, gostei de andar nas linhas do BRT do Campo Grande e do Ouro Verde. Quando vão acabar as obras? É uma boa pergunta, viu, Bruno Henrique? A licitação foi concluída no dia 19 de maio e havia uma estimativa inicial de que, após a conclusão da licitação do lote 4 do BRT, as obras durariam 12 meses. Seguindo esse cronograma, o plano inicial de entregar todo o BRT até o final de 2023 não deve acontecer, mas se estender até maio do ano que vem. A expectativa é mais ou menos essa, né, Thiago? Exatamente, pelo menos até o meio do ano que vem. O BRT deve ser concluído e, se tudo der certo, a licitação do transporte público sair até o fim do ano, o BRT sendo concluído, aí sim ele já deve operar mesmo para valer, porque o que a gente tem ali é um BRT pela metade, né? Não é o BRT que foi prometido que está circulando, mas que bom que
para quem mora naquela região já melhorou um pouco, mas a promessa não era esse BRT que está circulando, a promessa que foi feita é de um outro modelo que deve sair junto com a licitação do transporte público que está aí girando e deve sair até o fim do ano. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta tem mais informação e prestação de serviços aqui da nossa região. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A Steel está na Hortitec. De 21 a 23 de junho, visite o estande da Steel e conheça as últimas novidades. Linha de motocultivadores, novas lavadoras de alta pressão e produtos à bateria. Aproveite as condições especiais de motosserras em até 6 vezes sem juros e de outros produtos em até 10 vezes. Curta uma experiência de realidade virtual sobre o projeto de manejo sustentável na Amazônia, realizado em parceria com o Instituto Floresta Tropical. Steel, 50 anos de Brasil, a força para construir histórias. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 20 minutos. Daqui a pouco, 2 da tarde, vai ser retomado o julgamento de Tiago Brenan, na cidade de Porto Feliz, município próximo aqui à cidade de Campinas, no nosso interior de São Paulo, pela acusação de estupro contra uma mulher norte-americana. O primeiro dia de audiência foi em 30 de maio, foram ouvidas de forma online a vítima e 3 testemunhas de defesa. Brenan não foi ouvido na ocasião, por conta do tempo, mas a expectativa é que isso aconteça hoje, na segunda vara de Porto Feliz. Toda a audiência vai ser online. Estão previstas também as oitivas de 2 testemunhas de defesa, o depoimento de pessoas que foram chamadas pelo advogado, pela equipe de defesa de Tiago Brenan. O julgamento é presidido pelo juiz Fernando Henrique Maia e está em segredo de justiça. Brenan é réu em 9 processos por estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. Ele está preso na capital paulista desde 29 de abril, após ficar 8 meses nos Emirados Árabes Unidos. O réu foi trazido ao país por policiais federais. O Grupo Bandeirantes de Comunicação entrou em contato com a defesa de Brenan, mas não obteve retorno. Ao longo da nossa programação, dentro do Acontece, 1 da tarde, 4 horas no Brasil Urgente, e na sequência também com José Luiz da Atena e às 6:50 da noite no Band Cidade, a gente vai atualizando como está o andamento do julgamento de Tiago Brenan. Expectativa que hoje já haja um avanço importante com os depoimentos agora, depois da acusação por parte da defesa. 11 da manhã e mais 22 minutos. Deixa eu chamar uma reportagem do Caian Messina, porque tem novidade com relação ao Pix. Você deve ter ouvido muito sobre o Pix ter cobrança de taxa ou não, e a novidade é o seguinte: a Caixa Econômica Federal suspendeu a cobrança de Pix para a pessoa jurídica que estava prevista para entrar em vigor no dia 19 de julho. Caian Messina explica um pouco mais para a gente sobre essa decisão do governo.
a Caixa Econômica Federal anunciou uma suspensão da cobrança, assim como para pessoas físicas e microempreendedores individuais. Isso significa que pessoas jurídicas, ou seja, empresas, não vão pagar PIX, pelo menos por enquanto. Outros bancos já cobram uma taxa sobre operações envolvendo CNPJs. Isso é autorizado pelo Banco Central desde 2020. A intenção da Caixa era justamente passar a fazer essa cobrança a partir do dia 19 de julho. Só que o Planalto mandou a instituição recuar diante da repercussão negativa. Agora, o presidente Lula deve bater o martelo e decidir o que fazer, provavelmente na semana que vem. Até porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem oficial neste momento no Vaticano. Lula chegou por volta das 9h30 da manhã para se reunir com o Papa Francisco. O político está na Itália para uma série de compromissos oficiais, entre eles o encontro com o presidente italiano, com a primeira-ministra do país, mas o primeiro passo é a conversa com o Papa Francisco, que deve ter como tom a tentativa de um projeto de paz entre Ucrânia e Rússia. Lula, nos primeiros meses de governo, Thiago Prudente, colocou isso também como uma das suas bandeiras internacionais, até para retomar aquele projeto do Brasil ter uma cadeira fixa, quem sabe, no Conselho de Segurança da ONU, tentando intermediar a paz entre inimigos. Isso gerou alguns desgastes internos e externos. Esse diálogo com o Papa Francisco é também um encontro entre líderes de governo, porque o presidente Lula vai se encontrar com o responsável pelo Estado do Vaticano. Mas claro que o tom aqui é com um líder religioso, com um líder da Igreja Católica, e o quanto isso pode, de repente, avançar nesse projeto do presidente Lula e do governo federal de retomar um protagonismo internacional do Brasil que se perdeu nos últimos 4 anos. Eu acho que é um processo, né? A gente tem que ir com calma. Claro que essas visitas trazem aí esse tema à tona. Eu acho que tem algo positivo porque se discute nesse momento muito mais a questão da paz do que da guerra. Então, acho que é um processo demorado. Por que é um processo demorado, Heitor? Porque há muitos interesses em jogo. Há o interesse da guerra, há o interesse de países do entorno, há o interesse de desgastar a Rússia também, mesmo Estados Unidos e União Europeia, a própria OTAN dizendo que não, mas há esse interesse. Então é um processo muito delicado, mas que vai ganhando corpo. Eu acho que nesse momento essas negociações esfriaram, mas a gente tem que aguardar mais um pouco para ver qual vai ser o desenrolar dessa guerra, principalmente no solo ucraniano. Vamos esperar para ver, mas eu acho que o Brasil dá passos em direção a conseguir uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, mesmo que haja muita resistência, mas é algo que precisa ficar muito claro, e eu sempre pontuo, o mundo é muito diferente daquele de quando a ONU foi criada, então é preciso sim que a ONU se atualize, principalmente seu Conselho de Segurança, porque há muitos outros países que têm que opinar sobre assuntos importantes, inclusive a forma de como o Conselho da ONU de Segurança da ONU age, porque hoje é muito mais um órgão consultivo do que realmente um órgão que pode fazer alguma coisa, e por isso a demora para a resolução de muitos conflitos em todo o planeta. A gente está falando da guerra da Ucrânia, mas há milhares de guerras na África nesse momento, então é preciso ficar atento, porque há mais interesses do que simplesmente, olha, estamos aqui para defender o povo ucraniano. Então é bom ficar atento a isso, porque a gente tem várias guerras no continente africano, por exemplo, que não ganham o mesmo destaque das potências ocidentais, e nem muito menos das potências ali do Oriente, Rússia e China. Thiago Prudente, nosso Manhã Bandeirantes desta terça-feira, quase inverno, fica por aqui, mas a gente volta amanhã, já na nova estação do ano aqui para o Brasil. Até amanhã. Até amanhã, e o inverno tá chegando, o calor tá voltando, tá tudo maluco, hein? Até amanhã pros ouvintes, até amanhã, Heitor. Não vou reclamar do calor tá voltando não, viu, Thiago Prudente? Deixa ele voltar, deixa esse inverno ser um pouco mais quentinho pra gente aqui. O Manhã Bandeirantes fica por aqui, a partir de agora
Carlos Henrique comanda o Nossa Área com os destaques esportivos, a preparação para a Ponte Preta, que sexta-feira encara o Atlético Goianiense fora de casa, para o Guarani, que no domingo enfrenta o Vitória no Brinco de Ouro. 2 jogos que você vai ouvir aqui no microfone da Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Amanhã, 10 da manhã, tem mais informação e prestação de serviço no Manhã Bandeirantes. Um grande abraço, uma boa quarta-feira a todos e até mais. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe.